Peladeiros e peladeiras, vamos começar aqui a dar um react aqui para a entrevista do Felipe Luiz e do Renato Gaúcho, pós-jogo Flamengo e Fluminense, que os caras são assim muito coerentes, muito lúcidos. E o Renato Gaúcho não dá mole para repórter, irmão. Então, sem enrolação aí, vamos ver a entrevista dos nossos misteiros aí. Ajudar o Fogo da Flamengo TV. Queria saber de você como foram os dias de preparação para esse jogo, os dias que antecederam essa partida, um jogo encardido, terminou nesse roteiro emblemático, né, com o gol do Pedro. Só tem quem tem a ganhar o Flamengo depois disso tudo. Tivemos poucos dias, né? 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas, como é que fala, baixas, né? Alguns jogadores que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe. Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando a carro. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados, e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, e estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube, e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Galera, pô, o Flamengo está em 3 competições: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E assim, se não puder contar com o banco, com a galera da base, vai ficar complicado, porque aí ninguém vai ter perna para correr. E assim, os garotos da base têm que. A oportunidade vai aparecer, porque são 3 competições, gente. Não tem como. Se o Flamengo passar em todas elas, não tem como. Vai ter que jogar Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Wallaciano, e quem mais vier, vai ter espaço para jogar. Só que tem que ter calma, né? Não adianta também ficar indo para repórter, para televisão, para não sei aonde, para ficar falando um montão de besteira. Vai ter oportunidade de jogar. E assim, e hoje a gente tem que entender, torcedor flamenguista, eu como peladeiro que sou também tem hora que eu fico revoltado com essa demora é, de contratar gente nova, os caras novos. Só que assim, o Flamengo, para conseguir um jogador de primeira prateleira, um atacante ou meia de primeira prateleira, ele vai ter que disputar com com os times grandes lá de fora. E aí, assim, mesmo que o Flamengo, para aqui, para nível Brasil sul-americano, esteja com muito dinheiro, para competir com os caras lá fora, fica difícil, porque o jogador quer jogar lá fora. Tem jogador que de primeira prateleira que quer jogar lá fora porque é vitrine. Aqui no Brasil não é vitrine, gente. Então, assim, o Flamengo hoje, mesmo estando com dinheiro, ele está com dificuldade de contratar jogadores de primeira prateleira
Porque aqui o Brasil ainda não é vitrine para jogador que tem expressão. O exemplo que eu estou falando para vocês foi esse Suíça aí maluco, Michael, não sei o que o Flamengo ia contratar, e a torcida não conhecia e não queria o cara. Então, assim, o Flamengo tentou uma forma alternativa para suprir uma deficiência dele. Mas tá complicado, gente. O Flamengo para contratar, ou o neguinho inflaciona muito, bota um preço igual a Lazio fez, bota um preço muito caro num cara que tem uma qualidade boa, que é centroavante de seleção argentina e tudo mais. E aí o Flamengo não consegue tirar, porque o cara inflaciona tanto o valor, cobra tanto no valor do cara, que o Flamengo não consegue tirar o cara de lá. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: hoje a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos. Eu até achei bem interessante a movimentação que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem, nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos, se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda. Ouvir mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos, só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles, e hoje entrou outros 10, 15, e é um jogador que ainda não jogou 90 minutos, não jogou nem 45, então eu estou tentando, no outro dia eu tentei fazer com que ele jogasse para poder somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então é meu trabalho também protegê-lo dessa forma, e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né? Mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2, e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade do Flavoz. Quando os jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo, parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando no futebol brasileiro, que você mostrou que funciona, mas também se adequando para não perder o brilho do futebol brasileiro? Não, mas o que eu mais quero é que eles driblem e que eles sejam ousados e que vão para cima. Aliás, foi o que eu pedi pro Cebolinha antes do jogo. Pode ir todas para cima, pode errar 50 vezes, mas que erre tentando, claro, é o que eu quero. A fase de construção e a fase de estabilidade da equipe, ela passa por uma série de jogadores onde os jogadores de ataque não participam. A hora que a bola chega no pé deles que eles têm que resolver. E aí tem uns que às vezes estão melhor, outros que não estão tão inspirados no dia, mas eu não só olho para essa ousadia, eu tenho que olhar como o jogador está com a bola, quantas jogadas ele cria, como ele defende, como ele recompõe, como ele pressiona. Eu tenho que olhar todos os aspectos do jogo e depois eu decido pela forma onde eu sinto, onde eu decido pelo que a equipe precisa, a equipe como um todo. Então alguns jogadores que para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros
por opção de segundo tempo, né? Então, esses jogadores que têm tudo isso, com certeza, é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então, eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize. Eu gosto que sejam ousados. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né, para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Cara, repórter, eu sei que é o trabalho dele. Mas, galera, o repórter fica naquela, só esperando para dar aquela agulhada no maluco. Foi exatamente o que ele fez agora no Felipe Luiz. Ele vai dar aquela agulhada falando da polêmica, se ele abraçou, se não abraçou, se não sei o quê. Aí fala que ele falou da diretoria, não sei o quê. Cara, é só pro cara criar polêmica, pro o Felipe Luiz escapar alguma coisa assim no ar e o Felipe Luiz falar uma coisa demais. É pro cara criar turbulência no clube, entendeu? Tem repórter que gosta disso. Eu sei que é o trabalho do cara, e eu sei que treta, polêmica, desavença nos clubes de futebol, né, entre jogador, técnico, direção, não sei o quê, isso vende. Então, assim, mas porra, os caras devem ficar de saco cheio desses malucos, mas tem hora que dá vontade de explodir. Os caras não podem fazer isso, que aí é exatamente o que o repórter quer. Bom, sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Eu gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou. E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo agora tem no meio de semana um confronto com a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. E desde que o Bragantino voltou para a Série A, o Flamengo nunca venceu lá jogando em Bragança Paulista, né? Você estava no elenco, você sabe disso. Queria que você falasse um pouco da importância desse confronto, mais que é um adversário que também está no topo da tabela, e como motivar os jogadores para quebrar esse tabu aí que é a dificuldade de ganhar lá em Bragança Paulista. Obrigado. Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra e a forma como ele joga, já no Cruzeiro, como ele jogava, e a forma como ele está jogando agora. É referência para todos os treinadores e, sem nenhuma dúvida, vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira. Então vai ser um jogo complicado, mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos. Felipe, aqui à tua direita, Gustavo. Opa, deixa eu sair. O Felipe, antes do Pedro fazer o gol, olhando a tabela, estava 28-33, né? Porque o Cruzeiro goleou. Você acha que esse Cruzeiro chegou numa condição de igualdade para brigar pelo título com o Flamengo ali nas primeiras posições? Você enxerga que o Léo Jardim conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro? Sem nenhuma dúvida, o Cruzeiro é um grande candidato ao título, fizeram grandes contratações no começo do ano e principalmente a contratação de um treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe recheada de jogadores novos, estrelas e também jogadores aí novos no clube, né? Com essa fome, essa ambição de fazer história lá no Cruzeiro e a gente nota isso, um time muito organizado, e sem nenhuma dúvida eles vão estar brigando até o final. O campeonato é muito longo, ainda faltam muitos jogos para todos nós, mas sem nenhuma dúvida o Cruzeiro é um forte candidato também a acabar na parte de cima da tabela. Galera, como o Felipe Luiz falou,
Cruzeiro vai brigar, eu acho que até o final mesmo, com o Flamengo, com o Palmeiras, até mesmo com o Botafogo, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem toda a condição de chegar lá na frente, ser campeão brasileiro. É lógico que a parte física, a parte de lesão, está batendo toda hora na porta do Flamengo, e a gente tem que contar com os garotos da base, porque nós estamos em 3 competições. Então, assim, é cuidar dos lesionados, fazer os garotos da base entrar e conseguir render o que eles podem render, e torcer para ninguém mais se lesionar, galera. Agora vamos ver aí o Renato Gaúcho, que vai falar a respeito do Fluminense. Já chegou na sala de coletiva, está pronto para responder as perguntas. Vamos ouvi-lo. Entrevista do técnico Renato. Renato, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM, boa noite. Jogo muito truncado, né? A gente viu a todo momento a bola sendo disputada em cada centímetro de grama. Queria que você avaliasse um pouco do que foi o jogo de hoje, você voltando a utilizar ali 5 defensores, pelo menos uma linha de 5, né? Como foi na Copa do Mundo de Clubes. E além dessa análise do jogo, por que o Fluminense criou pouco, na minha opinião, dentro das circunstâncias. Queria que você falasse também do John Kennedy, que pôde ter o seu contato restabelecido com a torcida do Fluminense. Obrigado. Você falou bem, né? Boa noite a todos. O jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. O golzinho do Flamengo foi o golzinho de almanac, né? Cruzamento no primeiro pau, desvio pro segundo pau, Pedro entra de carro em gol. É golzinho de almanac, aquele gol que a defesa não pode. É o que ele falou, o erro não pode acontecer. O erro é no primeiro pau. O cara que tá no primeiro pau não pode deixar o Léo Ortiz subir para raspar aquela bola. Chega trombando no cara, atropela, vai os dois juntos pro chão, mas não deixa trombar. Trombou ali e fica imprevisível onde a bola pode cair. Entendeu? Ela pode ir dentro do gol direto, pode ir pro meio da área, bate, rebate, o cara chuta gol, pode ir no segundo pau e o cara entrar de carrinho e meter o gol, pode raspar, a bola subir, o outro cara meter o gol de cabeça. Então, assim, é muito complicado deixar raspar no primeiro pau. E aí o que ele falou, é o erro. Esse jogo foi decidido no erro. Tanto o Fluminense quanto o Flamengo podiam ter metido 1-0. E graças a Deus foi o nosso Mengão do meu coração. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0. O Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. Um clássico, foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. E o John Kennedy está de volta. Ele falei com ele antes mesmo de ele voltar para o clube, e falou que veio para nos ajudar. Então as oportunidades vão aparecer. É mais uma opção que eu ganho. Boa noite, Renato. Lucas Ribeiro, do Jornal Globo. Você fez 7 mudanças no time principal, e além da volta do esquema com 3 zagueiros. Essas mudanças foram mais por opção técnica, desgaste físico por conta do calendário? Se puder falar também da questão do Cano, porque ele não foi relacionado. Mas você já fez a pergunta e praticamente respondeu, né? É o campeonato, é o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria, é o seguinte, que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar uma equipe, a mesma equipe, a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que eu não tenho nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro ficou, fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje, havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro, mudou meio time. E ficou aqui. 3 jogos, 2 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 jogos
E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para você, para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com isso. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo, tirando o lance do gol. Volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa, fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver sempre todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por que e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas a tua pergunta foi muito bem válida. Boa noite, Renato. Rafael Siqueira, do Jornal da KTO 1902. Queria te perguntar a respeito de um jogador que não estava disponível hoje, mas que já foi muito importante para o clube, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele foi para a Copa do Mundo com condições de jogo, aparentemente, jogou poucos minutos, e você agora está usando esquemas com 3 volantes, com 25 defensores, em que você não usa um jogador exatamente nas características do Ganso. Então eu queria escutar de você. O que você pensa a respeito do momento atual do Ganso, como que você enxerga que ele está fisicamente, tecnicamente, e o que você enxerga que ele pode agregar, que como ele pode ser útil ao dos esquemas que você bota no campo de agora até o final do ano. Obrigado. É isso que eu falo, tá vendo? Como é que o repórter agulha o cara? Na cara do Renato Gaúcho. Tá pensando, respondo ele mal ou respondo ele tranquilo? Cara, porque assim, o repórter fica puxando a polêmica. Eu sei que eu trabalho, falei já da parte do Felipe Luiz, eu sei que é o trabalho do cara. Mas, porra, tem hora que o cara quer criar uma polêmica, uma treta, um problema para dentro do clube. E assim, tem vezes que não tem problema nenhum. É o que o Renato Gaúcho vai explicar aí, que não teve problema nenhum. Ele simplesmente é lesionado, e ponto. Que aí eu acho que falta transparência nos clubes. Quando o cara estiver lesionado, chega e fala logo, ó, fulano não foi relacionado porque está lesionado. Entendeu? Tem vezes que quer preservar o cara, porque o cara tá toda hora com lesão, e aí, pô, tu fala que o cara tá com lesão de novo, aí o repórter, a torcida já fica puta com o cara, com o jogador, porque tá lesionado de novo, porque parece que não tá se cuidando. Mas, cara, não é nada disso. É só o repórter tentando criar polêmica para tentar explodir o ambiente no clube. Não, é isso que eu ia falar para ele. É isso que eu... Você sabe. Eu tô perguntando como que ele... Não, sim, mas aí você não pode fazer... Não, dá o microfone para ele. Dá o microfone para ele. Você não pode falar assim, como, perguntar como... Deixa eu falar. Eu vou te ajudar. Calma. A tua pergunta, eu vou falar sobre o Ganso. O Ganso é um jogador importante, nosso grupo é um dos líderes do grupo, eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele na Copa do Mundo, não teve problema nenhum. O Ganso não está sendo razão porque ele está machucado. Fez exame, deu quase grau 1. Você não sabe, mas então eu vou falar agora. Ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. Na véspera ele sentiu a perna, fez exame, constatou a lesão. Então, por isso que ele não está. Simplesmente porque ele está machucado. E no jogo contra o Cruzeiro ele iria jogar. Pronto. Agora você devia ter tido essa informação, né? Que ele está machucado. Minha pergunta não foi essa, né? Não, você foi sim. Foi. Você perguntou o que ele representa no grupo. Eu estou educadamente te respondendo a pergunta. Pedi para devolver o microfone. Você pode se manifestar de novo. Eu estou respondendo. Você fez metade da pergunta que eu estou te respondendo e a outra metade você não sabia que ele estava machucado. Sabia sim. Então você procura ouvir de novo. Então, para que você sabia assim que ele estava machucado? Por que perguntou se ele não foi relacionado com o jogo se você sabia que ele estava machucado? É o que eu falo do querer criar polêmica. Nova pergunta que você fez para mim. Tá bom. Aí você vai ver que você pisou na bola, então. Muitas das vezes também são as características dos jogadores. Mas esse meio termo eu procuro sempre treiná-los para que a gente
esteja forte lá atrás, defensivamente, e que a gente possa criar. Na Copa do Mundo foi assim. Nós não damos muita chance ao nosso adversário e criávamos. É esse equilíbrio que a gente precisa. Galera, então foi essa aí a entrevista do Felipe Luiz e do Renato Gaúcho pós-jogo. Se vocês puderem, dar aquele likezinho maroto, compartilha, curte, se inscreve aí no canal, com o grupo da família, grupo da escola, grupo do trabalho, grupo de futebol, grupo de tudo, de vôlei, de futevôlei, de tudo. Tá bom, galera? Porque vai dar aquela moral aqui pro amigo, você se inscrevendo e dando like. E foi isso, galera. Cara, no mais, eu vou falar pra vocês. O Flamengo tem 3 competições pra jogar. E sim, se os jogadores que vêm da base, que estão pedindo passagem, é óbvio que estão jogando bem, estão pedindo passagem, ficarem, toda hora que vai dar uma reportagem, fala uma gracinha, fala uma coisinha, que não está tendo oportunidade, que não tem minutagem, agora que é a moda, né, a palavrinha da moda, não tem minutagem, é criar atrito para dentro do clube mesmo, cara. Então são 3 competições, a oportunidade vai aparecer. Aí quando aparecer a oportunidade, o cara tem que agarrar, né? Em relação ao Fluminense, é o que o Renato Gaúcho falou, cara. Defensivamente, o Fluminense é muito forte. Muito forte. Só que, ofensivamente, o Fluminense está deixando a desejar. Entendeu? Então, assim, galera, brigadão. Vamos lá. Vamos seguir que eu vou tentar fazer mais vídeos bons aí para vocês. Espero que tenham gostado.